sempre é uma pergunta, né? O que precisa para uma empresa surgir? De produto, de serviço? Tem várias respostas, mas eu acho que a mais assertiva é do cliente. E a Infal surgiu assim. Primeiro houve o cliente e depois as outras coisas foram acontecendo. Então foi a empresa que nasceu no mercado magistral. Você tem ideia disso? A gente vê um mercado, né, que só cresce nos últimos anos aí, bons dígitos e com bastante perspectiva positiva. Se você fosse desenvolver a fórmula do sucesso, quais insumos você não deixaria de colocar nessa formulação? Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso ABcast, o podcast que vai ajudar você, farmacêutico, você, dono de farmácia, a dar um salto nesse mercado de cosméticos, medicamentos e suplementos. E esse é o episódio 65. Aqui é a Alana Bezerra. E eu sou a Lilian Ribeiro, farmacêutica da Infal, especialidades químicas e farmacêuticas. E antes de começar mais esse ABcast, que tá sensacional, você vai ver toda a história que há por atrás da Infal, tá? Vamos já apresentar, né, quem é a Lilian, quem é a Infal. Queria te pedir para você se inscrever aqui no canal. A tua audiência é muito importante, então já se inscreve aqui, deixa aqui o teu like se esse conteúdo for interessante para você e compartilha para o dono de farmácia, compartilha para o teu colega farmacêutico, porque o tema de hoje, gente, tá incrível. Vamos falar sobre como adquirir os insumos com qualidade, vamos falar sobre sucessão familiar. Olha isso, o que é que tem a ver? Vamos, você vai já saber. Vamos falar sobre os insumos do mercado farmacêutico magistral. Por quê? Porque eu estou simplesmente com a Lilian, diretora da Infal Especialidades. Gente, Lilian é incrível, eu já sou fã dela. Você vai conhecer toda a história da Lilian e da Infal. E a Infal, eu conheci vocês, né, num evento, né, justamente um evento, uma feira do mercado magistral. E a Lilian é a grande responsável, né, por termos aí vários insumos, uma grande variedade de insumos no mercado magistral. Você vai entender o porquê também. Mas vamos lá, Lilian, me fala um pouquinho, né, sobre a Lilian, tá, antes de entrarmos aí na Infal. Sim. Então, eu sou a Lilian, sou mãe, né, de 2 filhos, tenho uma menina e um menino. É uma trajetória muito bacana, é um empreendedorismo materno também, a gente pode falar. Total. Então, ele é muito alinhado, né, com a nossa trajetória aí como profissional. Atuo na Infal há bastante tempo, então acho que desde que nasci, né, já é um ambiente muito próximo da minha realidade, então eu sempre estive lá dentro de alguma forma. E de formas efetivas, né, nos últimos anos. Sou farmacêutica de formação, tenho várias especializações na área né, de produção, de insumos, de tecnologia e também de gestão, né, que é uma necessidade aí super latente hoje em dia, para a gente estar crescendo os negócios e estar aí sempre inovando. Então, é isso, né? Eu sou filha do João Luiz, né? Que é o fundador da empresa. Muitas pessoas o conhecem porque foi onde tudo começou. E o atendimento era feito por ele. Então, as pessoas me perguntam muito. E sim, né? Eu sou filha do seu João. E estamos aí, né? Tentando sempre trazer coisas bacanas. E sempre muito motivada, né? Com todo esse mercado que nos encanta. Com tanta novidade, com tanta possibilidade. Total. Gente, a Infal é um fornecedor mineiro. Olha que incrível, né? Uma empresa mineira de 32 anos de mercado. Olha isso. Quanta história para contar, hein, Lilian? Sim, é uma trajetória longa, né? E me fala, como foi que a Infal começou? Então, é uma história peculiar, de certa forma, mas também muito aderente ao começo de todas as empresas familiares, né? Então, eu acho que o início de tudo é sempre a necessidade. E também a visualização ali de oportunidades de mercado e de levar soluções para clientes. Tá. Então, a gente sempre fala, né, que para
para uma empresa surgir, a gente pensa, sempre é uma pergunta, né? O que precisa para uma empresa surgir? De produto, né? De serviço? Tem várias respostas, mas eu acho que a mais assertiva é do cliente, né? A gente precisa da demanda do mercado e a gente precisa se adequar para levar uma solução efetiva. Então, eu acho que a resposta é essa, né? O surgimento é sempre dentro. Claro que tem a parte de predileção, né? Da gente ser apaixonado aí por um segmento, por uma atuação, por uma profissão, mas eu acho que o cliente e a demanda, eles são os primordiais aí nessa trajetória. E a Infal surgiu assim. Primeiro, houve o cliente e depois as outras coisas foram acontecendo. Né? Então, a Infal é uma empresa que tem uma essência magistral. Ela começou fornecendo álcool etílico, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, do porquê desse foco nesse produto tão básico, mas tão brasileiro e sustentável. E isso trouxe várias oportunidades para a gente. E esse início foi na farmácia magistral, né? Dentro da homeopatia, que o álcool etílico aí tem uma posição muito importante. E isso trouxe a gente, né, basicamente até aqui. Então, foi a empresa que nasceu no mercado magistral. Você tem ideia disso, né? Eu conectei com a Infal já tem um tempo, tem uns 3 anos, né? Sim. E eu realmente me conectei por esse brilho no olho, né? Que a empresa tem, né? Pelo desenvolvimento, por levar soluções. E essa preocupação foi sempre desde o início, né? E fala um pouquinho do seu João, do fundador, né? Como ele identificou essa oportunidade? Então, ele tinha, né, um amigo que tinha uma pequena usina em Minas, destinada à fabricação e tinha 2 vias de fornecimento para esse álcool, que era dessa pequena usina, super artesanal, próximo ali da gente. Era a perfumaria, que veio, e esse álcool veio a fazer parte de uma das maiores casas de perfume do Brasil, né? Foi uma marca muito famosa e muitas lojas, e fez parte aí com certeza, da realidade de perfume, né, brasileiro de muita gente. E no segundo ponto, tinha um viés da bebida, porque o álcool, obviamente, né, participa ali da formulação de bebidas destiladas e tudo mais. E a terceira vertente é a vertente do medicamento, que essas outras 2 frentes não estavam absorvendo, e ela chegou até o meu pai como oportunidade de negócio quando ele saiu de uma empresa que ele trabalhava. Ele não é farmacêutico de formação, mas acho que de coração, sim. E essa pergunta sempre acontece. E está tendo a sucessão para uma farmacêutica, né? Então, acho que ele é tão conectado com a área que a filha se tornou farmacêutica. Exatamente. Olha que legal. Ele, então, é engenheiro metalúrgico de formação, mas esteve à frente de uma área muito importante dentro de uma multinacional na área da saúde, né? Então, ele sempre esteve conectado, de alguma forma, ali com projetos, com inovação, com a parte produtiva, com a parte operacional dos negócios ali dentro da área da saúde. E sempre comentou que sempre achou a profissão farmacêutica muito interessante e sempre brilhou os olhos dele, a versatilidade, as oportunidades, a formação completa de um farmacêutico. Então, eu sempre cresci ouvindo isso. E eu acho que foi um pouco disso que levou para essa... né? Totalmente, assim, que levou para esse crescimento nessa área. E eu acho que também a gente tem muito dessa parte humana, né? Essa parte de cuidados, embora estejamos na área de biológicas, né? Formalmente falando, somos pessoas do cuidado humano. A gente está o tempo inteiro ali olhando para o bem-estar do paciente, para soluções, né, que o mercado vai levar. E a farmácia tem um ponto, né, tem um papel extremamente importante na personalização, no atendimento humanizado, né, no atendimento clínico ali direcionado. Então, acho que conecta muito bem com esse viés de personalidade, né, de forma de pensar com o mercado e com o que o mercado pode levar para as pessoas, que, no fundo, também somos nós, que somos consumidores, né, às vezes, do nosso próprio insumo ali dentro de algum produto. Então, essa paixão sempre foi passada, sempre foi muito comunicada dentro da nossa família. E aí eu me formei farmacêutica, né? Um pouco por necessidade, um pouco por também predileção para a área de cosméticos, que eu acho que brilha muito os olhos, né, das mulheres e dos jovens.
e decisões acertadas, porque a gente vê um mercado, né, que só cresce nos últimos anos aí, bons dígitos e com bastante perspectiva positiva. De forma exponencial. Então, o seu João, engenheiro, se apaixonou pela área farmacêutica, identificou uma oportunidade de mercado. Isso. Essa paixão foi transferida de uma forma que ele gerou uma farmacêutica. Olha que bacana. Pelo que eu percebi, foi uma escolha sua, né? Não foi nada forçado, né? Eu sempre trabalhei de forma informal, porque eu tinha pouca idade, mas sempre estive dentro dos negócios, em contato com fragrâncias, em contato com perfume, né? Por causa dessa questão do álcool, em contato com homeopatia, em contato com insumos para fazer cosméticos. Então, isso acaba virando... a gente não se desconecta disso, né? E a Infal surgiu, né? Conforme você falou, no fundo da casa, isso, né? Então, fora essa conexão, a empresa começou no quintal de casa, literalmente. Isso, então, era um tempo ainda que não existia Anvisa, né? Esses dias eu estava até organizando lá alguns documentos antigos para a gente fazer um túnel do tempo e encontrei o primeiro alvará sanitário da Infal, da época de 2001. E a Anvisa de 99. Então, imagine isso, né? Pouquíssimo tempo depois da fundação da agência, formalmente como Anvisa, né? A gente já estar ali passando por auditoria e dentro de um mercado regulado, né? A gente trabalha com várias frentes regulatórias, então a gente tem mais de uma atividade regulada pela Anvisa. Então, isso sempre esteve presente ali, né? Os anseios, as agonias, as necessidades de investimento, e foi muito natural. Eu percebo um padrão, né, diante de tudo que eu já vi, que as grandes empresas, elas surgem muitas vezes dentro de casa, isso, né, no quintal de casa. Isso, assim, não já vi com cases de indústrias farmacêuticas, inclusive. A AB, ela o meu primeiro escritório foi eu pedi o escritório do meu pai emprestado, do comércio do meu pai emprestado. Ele não queria, porque era um ambiente que era um comércio em uma rua bem badalada, que só tinha homem, né, e tudo mais. E o pai vai ter que ser aí no seu escritório. Só que com o tempo ele fala, Alana, não tá bom. E aí eu tinha a opção de já colocar um escritório, mas eu pensei, não, eu vou recomeçar, na verdade, né? Lá numa salinha, eu coloquei uma salinha. Na realidade, foi logo quando eu casei, eu tinha uma sala fora de casa, da minha casa, né? E aí eu me mudei para essa casa e comecei realmente com funcionário CLT e tudo mais, nessa salinha também, meio que no fundo da minha casa. E eu acho que isso gera que vai muito além do negócio. Um senso de pertencimento, né? Uma conexão. Total. Assim. Como se fosse um filho mesmo, né? A empresa surgia ali dentro da sua casa, né? Mas me conta, como foi esse processo, né? Aí vocês iniciaram com o álcool. Sim, dentro de casa. Até hoje, né? Que é o ponto forte. A produção do álcool. Isso é um ponto forte nosso até hoje. E a gente tem muito orgulho disso, embora seja um produto super elementar, básico, de difícil inovação, mas né? Mas foi que salvou na pandemia. Também podemos falar sobre isso, né? Mas enfim, e aí começou no fundo de casa, minha mãe pôs meu pai pra fora de casa, porque tinha criança, eu era pequena, muito homem, aquela questão de produção, muita embalagem, produto inflamável dentro de casa. E aí minha mãe... Graças a Deus, né? A gente tem que agradecê-la também, porque ela também é muito parte importante aí desse back-office. Hoje a gente chama de back-office, né, Alana? Sim. Mas era o backstage ali da estrutura familiar que tinha que ser mantida, né? Sempre com dificuldade, sempre correndo atrás, com muita resiliência, sempre ali no cuidado com a família. Mas ela pôs meu pai pra fora, tá? Inclusive, colocou uma secretária eletrônica, porque ela não queria atender nem telefone.
E hoje, né, como mãe, eu entendo perfeitamente. Total. Eu já tive uma época de questionar isso, porque sempre teve muita oportunidade de trabalho e tudo mais. E como eu sempre fui muito agitada, sempre fui muito interessada, eu já tive um pouco dessa questão, né? Por que ela não adentrou formalmente, diretamente no negócio, mas tem parte fundamental na estrutura, na condução, né, de todo mundo ali, né? Meu pai, meu irmão também atua na empresa, não é na área técnica, mas é em outras áreas, então acaba também todo mundo envolvido. Enfim, ela pôs ele para casa e isso levou a empresa para alugar um outro espaço. Nossa. Que inicialmente era de 20 metros quadrados, próximo de casa, por causa da logística e tudo mais. E um ponto interessante também, Alana, que isso, né, motiva muito quem quer empreender. Quando meu pai saiu dessa empresa que ele trabalhava, que ele trabalhou lá por 17 anos, ele pegou a rescisão dele e montou a empresa. Ele saiu com um valor X, com esse valor ele comprou um carro para entrega. Ele gastou todo o dinheiro. Então, ele comprou um carro, deixou uma parte para pagar o financiamento da casa que a gente morava. Comprou um carro para entrega. Então, o carro que a gente tinha era um carro de entrega, era uma picape. Embalagem, tampa. E o invase era com a mangueira do chuveiro. Porque não tinha sobrado dinheiro para um equipamento de invase. Então, sempre foi uma história de superação, mas de se adaptar e entregar sempre da melhor forma, né? Sua mãe foi chave, né? Porque Sim. Talvez se ela não tivesse feito essa pressão, né? Essa pressão, né? Que foi a mesma que meu pai fez lá atrás. Ó, Alana, saia, não dá aqui. E é isso que move a gente, né? E o desconforto gera essa evolução total, né? Porque a gente tende a ficar ali naquela zona. Tava até falando aqui para a Lilian nos bastidores. É a primeira vez que a gente grava assim. Você que já nos assiste já deve estar sentindo aí uma diferença. Mas essa busca pelo novo, né? Tá sempre mudando, é fundamental para a nossa evolução. E um ponto que eu achei também muito interessante, né, aí do seu João, porque tem empreendedores e empreendedores. Sim. Tem aquele empreendedor que tá ok, eu tenho aqui a minha empresa, mas eu vou pegar 50% e investir na empresa, 50% eu vou viajar e tudo mais. Mas ele acreditava tanto na empresa que ele investiu 100%, né? Alana, é assim até hoje. Posso dizer que eu tenho esse exemplo, eu acho que até passa do ponto um pouco, de reinvestimento de praticamente 100% dentro da empresa, dentro da ideia, da estratégia. Então, assim, assim, é uma paixão mesmo, é acreditar no negócio, essa resiliência que eu acho que não pode faltar em nenhum empreendedor, porque é difícil, né? São trajetórias difíceis, né? Você também cita vários exemplos aí, eu já vi vários reportes seus, né? De como foi difícil, de como é difícil ter um primeiro CLT, de como é difícil a gente abrir a cabeça da nossa formação para a parte de empresarial, né? Para a parte de estratégia, de dados. Então, é isso, assim. E a gente tem que estar sempre correndo atrás, né? E observando. Então, acho que essa parte do foco no negócio, no crescimento orgânico, e claro, né, buscando investimentos externos sempre, buscando parcerias, é primordial para o sucesso. Mas se a gente não tiver esse foco de reinvestimento dentro de um certo patamar da empresa, a gente não alavanca, a gente não consegue sair um pouco dessa zona, né? Que a gente vai sempre entrando em zonas de normalidade, né? Eu não vou falar de conforto, porque em empresa privada acho que não existe zona de conforto no Brasil, né? Mas a gente entra sempre nessa normalidade. E se a gente não se provoca, se a gente não está sempre estudando, né? Procurando parcerias produtivas, assim como o conteúdo que você traz, como todas as mentorias que você, né, promove, essa atualização constante, a gente não sai da normalidade. E isso não é o que precisa ser feito, né? A gente precisa estar sempre crescendo e evoluindo. E é uma dor, né? Literalmente, às vezes, a gente tem dores físicas, né, Alana? Crescer dói. E como dói, Exatamente. Né? E como dói, Lilian. E, assim, você tem uma característica que essa paixão pelo negócio, né? Que, pela história que você falou, o seu pai passou, acredito que 100% para você. Sim. Porque para uma empresa crescer, uma empresa que inicia em 20 metros quadrados, que foi meu caso também, o dono, o empresário, ele tem que ter uma paixão muito grande para passar visão de futuro para... Sim. Porque uma coisa é você ter um time hoje são quantos...
98. 98. Porque uma coisa é você começar com 2, 3 funcionários. Outra coisa é você ter ali 100 funcionários. Então, ali, no que eu tenho 2, 3, né? Eu comecei com uma estagiária. Então, passar a sua visão de crescimento, a visão sobre negócio, essa paixão, esse brilho no olho, né? Que, assim, é uma característica sua, inclusive, é fundamental para o crescimento do negócio, né? Então, eu falo muito para os meus mentorados. Por que você quer abrir uma farmácia com manipulação? Por que você quer abrir uma indústria de cosméticos ou indústria de suplementos, né? Qual é o propósito disso? Se a pessoa vier, eu quero fazer dinheiro. Então vai reinvestir teu dinheiro, vai fazer uma aplicação, mercado financeiro. Sim. Tem que ter um propósito ali envolvido, né? Porque senão você vai ser só mais um. Você vai trabalhar com pessoas desmotivadas, né? E aí entra aí um trabalho da cultura organizacional. Sim. Mas voltando aí ainda para a história da Infal, que eu amo histórias de empresas de sucesso. A gente estava falando sobre o álcool, né? Que foi o início. E como foi esse start para ampliar aí Hoje a Infal, ela fornece desde bases, vários insumos incríveis que a gente vai já falar. Inclusive aqui no canal, gente, tem algumas aulas, né? Eu falo muito no que eu acredito, então eu trouxe alguns conteúdos técnicos mesmo, aula prática. Eu vou até deixar aqui o link de algumas aulas na descrição, né? Eu pego alguns insumos deles, testo, e eu nunca testei algo que eu não aprovei, né? Sempre eu testo e dá muito bom, as formulações ficam incríveis, né? Quando eu quero, inclusive, usar aquele claim natural, vegetal, de forma segura, né? Eu sempre recorro também à Infal. Além da variedade, hoje vocês têm uma variedade incrível. Sim. Você tem uma noção de quantos insumos? A gente trabalha lá, assim, com mais ou menos uns 600 SKUs, assim. Uau! Né? O que está ativo... Mas é mais ou menos essa variedade, é bastante coisa. Partindo do álcool etílico, né? Isso. E como foi essa transição aí? Então, o álcool, gente, ele é um ponto de partida para vários tipos de fórmula, para vários processos. Então, eu brinco muito com as meninas lá do comercial, que podem estar com todas as dificuldades que forem de mercado, né? Às vezes a gente tem algum impasse de tecnologia no dia a dia, essas questões de rotina. Mas você pode ter certeza que o primeiro produto que o farmacêutico vai pegar para começar a sua jornada é a minha bombona de álcool. Olha isso. E esses dias eu tava no Instagram, né? Eu acompanho muitas farmácias ali nas redes sociais, gosto muito de ver o conteúdo, elogio muito quando a gente vê, né? Tem várias alunas suas, inclusive, deram saltos imensos, maravilhosos aí em questões de redes sociais, de divulgação. Eu gosto muito de acompanhar, até pra gente estar conectado com a necessidade. Mas... E aí, esses dias eu tava passeando ali e vi uma farmácia que fez um post motivacional e a colaboradora estava com uma garrafinha de álcool, um bombona de álcool, assim, abraçada. Né, elas estavam ali no estoque e tudo mais. E aí eu até printei essa foto e a gente fez ali um mini treinamento no comercial e eu levei essa imagem. Então, assim, é legal ver isso, né? Quer dizer, eu vou começar meu dia limpando, conferindo a limpeza, pegando ali, né, para solubilizar alguma coisa, o álcool para solubilizar alguma coisa. Na homeopatia nem se fala, que eu acho que, né, praticamente tudo envolve o álcool. E aí, dentro desse atendimento, né, lá no início, que era feito na picape, que eu comentei, pelo meu pai, pessoalmente. Então, vendia, produzia, entregava. E não sei, talvez era uma jornada de umas 20 horas diárias, semanais, né? Porque era muita coisa para fazer. Tinha um horário comercial que permitia a entrega. Então, tinha todo esse escalonamento dele próprio. E, obviamente, depois vieram pessoas para ajudar, né? Aí começa um pouco de família, de outras partes da família agregados ali. E depois o negócio foi profissionalizando. E nessa entrega do álcool, como era ele que fazia, a farmacêutica sempre passava assim: João, essa bombona é muito grande, faz uma menor, porque aqui tem muita mulher para carregar, tá difícil. Então, já há uma preocupação com a ergonomia ali, né? Com a parte de trânsito ali da farmácia, de espaços e estoque. E aí,
aí, em seguida, procuravam por outros insumos, né? Para fazer um shampoo, para fazer principalmente dermocosméticos, né? Que eu acho que é uma área ainda de menos risco que o insumo farmacêutico. E naquele momento que a empresa não tinha uma área tão estruturada, era o que era mais possível. Nesse momento de outros insumos, a gente já estava em um outro lugar, que já era um pouco maior, já tinha um certo fluxo de produção, já tinha alguma dedicação ali de áreas, né? O álcool de um lado e insumos do outro. E assim foi surgindo, sempre ouvindo o cliente. Então, quando eu falo lá atrás que primeiro a gente tem que ter o cliente, depois né, a demanda, depois a gente vê as outras coisas, é bem verdade isso na prática, né? É claro que hoje a gente tem muita metodologia de preparação empresarial, a gente tem muita ajuda, né? A tecnologia hoje conecta muitas informações para que a gente se prepare melhor, que é o desejável, né? Inclusive, eu acho que eu gostaria de ter me preparado melhor para o mercado e para essa sucessão. Mas, Alana, a gente também tem que trabalhar no possível, né? Sempre teve a necessidade ali de mais pessoas de confiança, da família engajadas. Então, essa paixão, né, que você comentou, sempre foi transmitida e eu absorvi aquilo muito cedo. Então, eu já nunca considerei fazer algo muito diferente, embora eu já tivesse uma visão de que ter uma visão de outras empresas, de outros processos, principalmente para mais, né, de empresas maiores, seria muito bom. E hoje em dia, né, quando você tem uma empresa mais estruturada, em planos de sucessão, já se tem um pouco dessa ideia, né, de se formar lá fora, de ver o mercado e depois voltar para sucessão. Mas é quando dá, né? Eu acho que dependendo da realidade. E a necessidade do farmacêutico assinando, aquilo veio muito rápido, né? Porque é uma posição de muita responsabilidade. E eu acho que quem tem já essa trajetória vai conseguir assumir esses riscos de forma mais efetiva. Que foi um pouco do que aconteceu. E aí a gente vai aprendendo na prática, né? A gente, né, buscando as capacitações e focando e tendo muita resiliência ali em dedicação de tempo, né? Então, às vezes, a gente acha que vai ter um próprio negócio, que vai ter mais flexibilidade, que é, sim, um ponto que existe, mas a responsabilidade, a tomada de risco, a disposição de recurso para o negócio em detrimento do pessoal, isso tudo são dilemas, né, que a gente vive, e eu sempre vivi isso na minha família. E aí foi assim, né? As oportunidades foram seguindo, essa vontade de crescer sempre, de atender mais, melhor, de preparar da forma que for possível, né? Sempre observando. Atendimento às normas regulatórias, então essa questão aí de ter um alvará sanitário de 2001, né? Já é um sinal da nossa predileção pela qualificação processual, pela qualificação regulatória, sempre dentro das normas, de forma transparente, idônea, né, no mercado, e muito do lado da farmácia, principalmente naquele início que a gente atendia muita farmácia lá, na nossa região, principalmente. Tá. Eu tinha a impressão que vocês atendiam... vocês iniciaram na farmácia, mas como eu conheci vocês em 2000 e aí veja se eu tô certa ou não. Como eu conheci vocês em torno ali de 2021, acredito ali pela pandemia, Sim, não foi? Foi. Eu tinha a minha impressão era que a Infal, ela era uma empresa com foco na indústria cosmética e ela começou a voltar para a sua essência lá do início. É isso mesmo. Que, dentro desse caminho, né, a gente começou no magistral, mas o magistral, ele requer um preparo, né, Alana? Então, localmente, a gente conseguia performar bem. Por questões de logística, né? O álcool, que é o produto principal ali, que puxa a nossa cesta de produtos. Ele é um produto inflamável, ele tem suas particularidades logísticas, de embalagem, de espaço. E isso precisava de um preparo, né? Para poder pulverizar aí pelo Brasil, embora isso já acontecesse na farmácia. E a demanda desse produto na indústria cosmética, de bebidas e farmacêutica, também é muito grande. Então, obviamente, né? Precisando de recursos para estruturação, o volume, né? A gente fala de commodity, né? O álcool é um produto comoditizado. Embora a gente esteja tentando sempre descomoditizá-lo, porque a gente vê ele como especialidade, sim, e sabe que ele, com muita qualidade, faz muita diferença na formulação, ele exime risco, ele traz segurança. A indústria foi requerendo esse produto. Então, a gente começou a atender muito a indústria farmacêutica e de cosmético, tanto com a linha do álcool, com as variações do álcool, quanto com os insumos. E isso acabou levando para direcionamento industrial. E a farmácia sempre foi um segmento que performou bem, que tinha muita possibilidade, mas requeria um preparo.
E aí, eu sempre tive essa vontade. Eu fiz estágio em farmácias e tudo mais. E sempre fui sabe essa questão do artesão? Essa questão do magistral, de pegar, de fazer, de olhar para a pessoa e fazer para ela. Eu sempre fui meio artista nesse sentido. Eu só não tive condição muito de preparar. Você tinha muita afinidade com essa área, né? Com essa área de manipulação, de criação, de artesanal. Legal. E tudo mais. E foi isso que levou a gente para estar um pouco mais no industrial por muitos anos. Volume, faturamento e a necessidade da indústria, ela é muito... É de investimento intensivo, né? É um capital intensivo ali em logística, em maquinário. Então, e em pessoas, em processos, né? Então, a gente acabou não conseguindo performar tão bem quanto a gente gostaria. Embora a gente sempre tivesse essa estrutura montada. Performar no sentido de atender as farmácias. O maior número. Durante aí esses anos. Os últimos 10 anos, né? Tá. E aí, a gente, em 2017, né, retomamos aí esse racional. Então, assim, é como se a gente tivesse ficado, né, um tempo, assim, atendendo organicamente, tá? Sem fazer uma coisa mais ativa, mais estruturada. E aí, em 2017, a gente começou a olhar mais para esse mercado, muito por influência minha, né? Porque eu sempre acreditei muito no potencial do farmacêutico magistral, porque ele tá à frente do negócio, ele é multifunção, ele é uma pessoa boa de negociar, porque ele entende de todas as áreas do negócio, ele tem domínio da decisão, ele tem domínio da parte técnica. Então, é uma conversa que flui, é uma venda que ela não é que é fácil de fazer, porque, né, não existe isso, mas ela é uma venda prazerosa, ela é uma venda que flui. Então, eu voltei para o mercado com o olhar de ter um produto que fosse bastante influente ali na venda da farmácia, quando a gente entrou com o fornecimento do PEG 4000. Inclusive, moído. Tem um vídeo aqui do PEG 4000. Você não pode deixar de assistir, hein, gente? Vou deixar aqui o link para você conferir, que foi realmente sensacional. Tinha um fornecedor, praticamente, desse produto. Outras empresas não tinham se virado aí para esse fornecimento, porque ele também é uma commodity. Embora seja um IFA atípico, né? Porque ele tem atividade farmacológica, mas ele é um recipiente. A gente sempre teve ele no portfólio como recipiente de cosmético e de medicamento. E mais, né? E aí a gente achou, assim, como uma oportunidade e deu muito certo. Só que essa busca, ela estava muito atrelada a entregar o melhor produto, né? O produto mais seguro, porque a gente sempre esteve participando de briefings, né? E de oportunidades de desenvolvimento na indústria. Então, a gente procurou levar um produto para o magistral que tem que tem um pouco menos de tempo, né, para organizar um P&D, a gente tem que levar isso já pronto. Então, a gente fez toda a triagem do melhor produto, da melhor condição, da melhor embalagem, da melhor granulometria, tudo certinho, para atender a necessidade da farmácia, facilitar o invase, facilitar o não uso de equipamentos que quebravam todo dia, pessoas demais ali num processo de um produto, deixando outras áreas mais desguarnecidas. Vocês vieram para levar muito mais que um produto, mas uma solução para otimizar o processo na farmácia, né? E sabe que isso também é um viés muito importante na nossa gestão? Eu sempre, como né, empresária e como gestora da empresa, eu procuro sempre ter esse olhar de como otimizar e levar uma solução. A gente não pode só querer levar produtos novos, só inovações lindas, maravilhosas e cheias de claims de marketing. A gente tem que levar a solução. E que essa solução também aproveite o que já existe na farmácia. Então, vamos rodar bem um estoque, vamos usar as máquinas que existem, vamos ver um controle de qualidade possível e o que não for possível, transfere para a indústria, que já tem ali uma necessidade mais robusta de equipamentos. Então, sempre buscando essa solução. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que estar conectado aí com esse empreendedorismo magistral. Né? E é isso, a gente tá nessa busca, o portfólio vem crescendo, a gente vem sempre olhando por isso. Vamos já chegar no portfólio, vocês não têm noção. Eles têm solução para tudo, só de bases, nossa. E é interessante a questão da base, né, Alana? A gente fala muito sobre isso. A base sempre existiu no mercado, né? A gente tem vários players aí antigos que hoje não existem mais, mas que a gente tem lembranças de bons produtos no mercado. A gente sempre teve uma fábrica de base. Né? Pense bem, mesmo sem esse foco exclusivo bem mais direcionado no magistral por algum tempo, a gente sempre teve essa fábrica de base.
geralmente a gente vê muito no mercado uma fábrica de cosmético que também faz base. E a gente nunca fez outra coisa em termos de dermocosmético, de base ali, de uma forma farmacêutica cosmética, né? Que não fosse base para farmácia de manipulação. Então, dentro da nossa planta produtiva, Alana, 2/3 é exclusivamente magistral, né? Então, a gente tem área de fracionamento de insumos, que atende pequenos volumes, então a gente também é muito focada no magistral. E a parte de bases, que só faz bases. Obviamente, a gente adequou um pouco lá uma certa parte para o álcool em gel, que, enfim, sempre teve uma participação no nosso portfólio, questão de álcool e tudo mais. Na pandemia, isso se fez muito latente, mas essa fábrica, ela é só de base. Olha, então, a gente consegue ser muito direto nesse entendimento da necessidade para otimizar os processos e levar a solução através de um produto. Uau, gente, olha isso. A Lilian, ela trouxe a visão de negócio dela como farmacêutico e hoje a Enfal, ela também está se posicionando muito, né, em trazer soluções para o mercado magistral. Lilian, você entrou na gestão já tem quanto tempo? Assim, eu já, pelo que você falou, né, a sucessão, né, começou com o seu João e aí essa sucessão não foi algo que muitas vezes as empresas, elas pensam que isso é até legal para quem aí é dono de farmácia e quer trabalhar na sucessão. Às vezes você pensa que, tem empresa que contrata um consultor, alguém, né, para fazer essa sucessão, para preparar o filho e tudo mais. Mas a sua sucessão foi bem ali raiz, né? Foi raiz. Foi na dor. E você está quanto tempo nessa gestão? Então, em 2014, eu já tinha um tempo de formada. E a gente tinha uma pessoa que era responsável técnica, que eu devo muito a ela também, agradeço muito pelos ensinamentos, veio com uma bagagem bacana, e eu já trabalhava com ela na garantia da qualidade. Isso qual foi o ano? Entre 2010 e 2013. Tá, então você começou mesmo como estagiária, isso, né, ajudando isso. Em 2010. O estagiário que fazia tudo era eu. Então, mas isso foi uma opção do seu pai? Ou não, pai, eu vou entrar aqui... Foi minha. Eu sempre quis aprender de tudo. Eu sempre quis ser multifunção. Eu acho que as mulheres têm essa vantagem, né, Alana? E eu sempre tive isso muito enraizado. Mas eu sempre entrei para resolver, para ajudar e contribuir, né, da forma que estivesse precisando. Então, por exemplo, eu entrei como estagiária, porque eu precisava formar, tinha um estágio de indústria e tudo mais. Então, já foi na Enfal, em 2009. E aí, eu já comecei como auxiliar de garantia da qualidade em seguida. E era assim, vai ter auditoria, vamos colar a faixa de extintor no chão. Passava a empresa inteira colando faixa. Ali, minha unha ficava toda doída, né, que tem que... Então, assim, eu fazia de tudo, assim. Trabalhava muito com a documentação, então sempre muito com a parte regulatória, que é a base para o funcionamento da empresa. Então, se a gente não tiver as nossas licenças ativas e bem conduzidas com os órgãos regulatórios, a empresa, no nosso segmento, não pode ficar aberta, né? Então, isso foi sempre uma preocupação master lá da nossa gestão. Então, eu comecei como estagiária, formei e tudo mais. Antes de chegar na Enfal, fiz outros estágios. E aí, de fato, outras áreas da farmácia não foram tão... não me apaixonei tanto, mas sempre admirei muito pela resolução, pela forma como atua na vida das pessoas. Mas, e aí eu entrei como estagiária, fui para auxiliar de garantia da qualidade, onde eu aprendi muito com essa pessoa, com essa farmacêutica que eu atuava junto, que era responsável técnica na época. E ela veio a passar num concurso público, né, para uma indústria, né, de produção de medicamentos público, e a vaga ficou lá. Né? Então, eu já estava há 3 anos atuando, já tinha um certo domínio ali das auditorias, já tinha um certo domínio das documentações, do sistema da qualidade. E aí, eu fui tocando. E aí, quando ela saiu, me entregaram esse posto de responsável técnica. Na época, eu não fazia ideia do que era aquilo. Entregaram assim, quem? O seu pai ou tinha alguém situação, abaixo, né? do seu pai? Não, tipo assim, foi, né? Eu tinha o CRF ativo, de uma certa forma, já existia ali. Eu já estava de backup quando houvesse uma necessidade, ou como assistente, ou como responsável principal, que é a vida que acontece. O feeling, agora a hora que tiver, toma aqui e eu vou tentar me preparar ao máximo. Não acho que essa hora nunca chega, né? Porque sempre tem muita coisa pra gente aprender. Mas aí foi isso, né? Quando eu assumi a responsabilidade técnica, eu já peguei aquele sistema todo e já coloquei muito dentro do meu perfil.
Você entrou muito de cabeça, né, no negócio. Muito de cabeça. E nesse inteirinho, eu também me dividi um pouco com a área comercial, com a área de novos negócios, de novas possibilidades. Porque como empresa em Minas, única, né, não temos outra empresa de recipiente em Minas, tá? A gente tem algumas empresas de outros segmentos específicos, né, a gente tem, né, no sul de Minas tem uma parte que é veterinária, perto da gente tem um outro pessoal também de recipiente, mas não é no mesmo segmento nosso. Então, Minas carece muito de fornecedores, né? Então, dentro dessa sempre veio essa necessidade de mercado. E mesmo cuidando da parte regulatória ali, claro que a gente tinha equipe, sempre teve outras pessoas, outros farmacêuticos, outros engenheiros e tudo mais. Eu sempre tive ali uma divisão, sei lá, 80-20. Eu ficava 80% no processo, na qualidade, 20% eu estava olhando para o comercial, para produto, para teste, para P&D, dentro das áreas afins, porque por mais que eu tivesse um cargo formal, eu tinha acesso às outras áreas, né? Ou seja, você já estava ali na gestão. Automaticamente você foi entrando na gestão, né? Justamente. Então, assim, a parte quando a gente entra pelo viés da qualidade, a gente acessa a empresa pelo sistema de gestão da qualidade, a gente acessa todas as áreas. Então, a produção precisa de você, o laboratório precisa de você, o comercial e o saque precisam de você. Então, eu acabei sendo esse hub, né? Eu virei um hub e logo a gente foi evoluindo e aí a gente trouxe algumas pessoas de mercado que deram muita opinião em relação a produto, de posicionamento. Então, nesse ano de 2017, que já estava mais forte esse viés de estratégia, de comercial, eu trouxe uma menina, né, que ajudou a gente muito, que era do mercado magistral por muito tempo, de uma empresa super estruturada, que deu muita dica bacana pra gente. Porque como eu não tive tempo de fazer uma imersão numa farmácia, por exemplo, ou de, sei lá, né, de participar de dentro pra fora, a gente sempre buscou essas consultorias, essas parcerias. Então, isso foi muito legal. E aí, foi quando foi virando as chaves, né? Então, assim, essa parte de sucessão, ela é muito da gente também, né, Alana? A gente tem que querer. Então, a gente tem que estar... O filho tem que querer e o pai precisa apoiar. Soltar e apoiar, né? Me fala um pouquinho como foi ou tá sendo. Hoje você tá 100% ou ele a gente ainda... se divide em diretoria comercial, em diretoria geral, em conselho. Mas o papai ainda toma decisões, atua. Hoje ele faz o que ele gosta. A gente deixa ele atuar onde ele gosta, onde ele tá com mais predileção. Então, ele faz muita parte... Ele tá muito junto à parte de suprimentos, né? E também a parte administrativa geral, de estratégia e tudo mais. Então, ele toma decisões ainda no negócio, né? Mas me conta, como tá sendo essa transição até a Lilian chegar a 100%, né? Acredito que vai chegar nessa hora. Porque existe, né, uma dificuldade aí, a gente sabe que farmácias, né, um modelo de negócio muito familiar também. Muito. Né? E eu estava discutindo, inclusive, sobre isso ontem com o Ricardo da Vepaco, né? Que inclusive ele teve aqui no podcast sobre essa transição. Excelente, porque ele também... episódio, né, gente, todo mundo tem que assistir. E ele também começou, né, com o pai, e aí o pai delegou, né? Me fala um pouquinho sobre essa questão. Então, eu tenho que, né, eu acho que eu agradeço muito a confiança que meu pai sempre depositou em mim. Eu acho que ele estava muito ciente da criação e das formações éticas, né, e de caráter, como pessoa que ele e minha mãe sempre proporcionaram ali para nossa família. Então, sempre foi muito tete a tete, sabe, Alana? Sempre muito natural, sempre uma troca de ideia muito positiva. Claro que a gente leva isso para fora da empresa, então fim de semana, férias, é tudo muito conectado, todo mundo ciente do problema, todo mundo querendo resolver, todo mundo discutindo muito ali as posições, as questões, mas eu sempre fui... Eu sempre gostei de liderar alguma coisa, tá? Podia ser uma bagunça, na época de jovem. Tinha essa posição de liderança. Podia ser uma viagem entre amigas, podia ser alguma coisa. É meio nato, assim. E eu acho que tem uma questão que é nata, mas tem uma formação muito necessária nesse sentido, né? E, enfim, é esse perfil, né, porque tem tem perfis de liderança que eles lideram microprocessos, e tem perfis de liderança que eles são mais afeitos a processos mais macros. Então, a gente tem que observar muito isso. E eu tive essa predileção por processos macro, né, que dá uma dificuldade da gente fazer, quando você é muito perfeccionista e detalhista, de fazer bem
processos diferentes em diferentes áreas. E isso exige muito da gente, né? E por isso que o preparo é importante. Então, assim, sempre foi muito nesse sentido de absorver essas demandas, de trabalhar essa estratégia junto com ele, passando confiança e a gente entrando em acordo ali, e ele sempre me dando muito conselho, né? Então, acho que a posição de conselheiro dele, presidente do conselho, é a mais efetiva hoje, porque ele realmente ajuda muito com a bagagem e com a experiência. E a gente tem que ouvir muito os nossos pais e melhorar essa visão. Porque eu acho que eu também contribuo muito com ele hoje para que ele se adeque cada vez mais ao mundo atual. Que se pra gente tá difícil, pra outras gerações nem se fala. Esses dias a gente tava contando lá na empresa, a gente tem muito mais colaboradores de uma certa geração, mas a gente ainda tem 5 gerações dentro da empresa, Alana. É muita coisa, né? Então, além de todo esse trabalho que a gente tem que fazer como farmacêutico, a gente também tem que fazer essa conexão de gerações dentro da empresa. E eu acho que isso traz confiança, e foi isso que fez ele delegar algumas frentes e deixar, né, que algumas decisões que eram de iniciativa minha se consolidassem. Então, a gente tem hoje uma consultoria de gestão, você falou um pouco disso, eu sou super a favor de todo tipo de consultoria, mas acho que a gente tem que fazer escolhas assertivas, porque aquela consultoria que é positiva, ela é exponencial para a gestão empresarial, né, e outras que talvez não vão agregar tanto, podem ser prejudiciais. Então, eu também acredito muito no que eu contrato, no que eu faço parceria, e eu acho que, né, isso tem que caminhar junto com a gente. Então, observem, né, acho que a gente tem que sempre, como empresário, empreendedor, observar aí qualitativamente essas nossas parcerias, e você é um excelente exemplo disso, né, obrigada. Como idoneidade, como empreendedorismo. Então, poderia ficar aqui citando vários elogios aí para sua trajetória, para sua pessoa. E eu acho que é um pouco disso, né? A gente delegar, assim como seus alunos delegam para você opiniões, perguntas, mentorias. A gente também tem isso dentro de casa, quando o ambiente é familiar. E aí a confiança vai crescendo, vai surgindo. E os bons resultados, eles são notados, né? Eles são... Primeiro, porque existe uma parte matemática em qualquer empresa, então os números não mentem. Sim. Segundo, que existe uma parte de reconhecimento, né, de chancela, de branding ali que a gente busca, que o bom trabalho, que essa dedicação acaba trazendo naturalmente. Total. Uau, gente, eu já era fã. E agora eu sou mais ainda, né? Porque a gente tem que fazer uma parte 2, né, Línia? Porque é muita coisa. É muita coisa, inclusive. É mãe também, então, nossa, é incrível. E para quem quer, a Enfal hoje ela se posiciona como no mercado, né? Por exemplo, tem um dono de farmácia, o que é que eu vou encontrar na Enfal? Né? Um dono de indústria, como a Enfal vai me atender hoje? Então, hoje a gente trabalha com as duas principais vertentes de negócio, que é o industrial e o magistral. Tá? Então, a gente até dentro do portfólio divide soluções magistrais e soluções industriais. E hoje, né, o que a gente tem buscado muito? Levar soluções que possam ajudar em processo. E aí, pensando na base, por exemplo, né, que é uma coisa que está muito em voga e que hoje trazendo um custo-benefício muito bom para a farmácia, em termos de processo, ganho de tempo, reprodutibilidade de lote, homogeneidade de fórmulas. A gente tem que buscar uma solução que deixe o farmacêutico participar, porque eu acho que todos eles, quando a gente conversa muito assim, né, em evento, em visitas, a gente percebe que eles gostam de estar próximo ao produto, de dispensar algo que tenha um controle, mesmo quando a operação é maior, a gente tem o farmacêutico ali daquele setor que é muito, fica ali muito direcionado para a expedição correta. Então, a gente tem que observar onde a gente oferece soluções que otimizam, mas que permitem a personalização tanto do negócio como farmácia, quanto do paciente. Então, é um desafio, mas é algo que a gente percebe que é legal. Então, a gente tem muita fórmula hoje em dia que tem uma predileção mais para fórmulas de varejo, existem empresas posicionadas nesse sentido, mas eu acho que a gente ainda quer estar em paralelo com a farmácia, fornecendo e complementando, e não entregando algo pronto para simplesmente colocar no varejo, porque a gente sabe que a farmácia de manipulação é um ponto de venda, é um comércio também, e ele tem a parte de varejo. Mas eu acho que a linha de varejo é de varejo. A linha de manipulado é manipulado. Ela é personalizada, e o farmacêutico tem que dar o toque,
tem que colocar a cereja do bolo nas suas fórmulas. Então, sempre que a gente vai fazer uma sugestão de fórmula, fazer uma assessoria técnica no atendimento, a gente está sempre colocando o farmacêutico como, né, o manipulador, o formulador, como responsável ali pelo produto final. E a gente tem muita parte de assessoria técnica. Então, a gente está sempre colocando muita sugestão de fórmula, muita farmacotécnica otimizada, buscando utilizar os mesmos itens do estoque para que não se crie um número infinito de matérias-primas que dificulta a compra, por exemplo, né? E a gestão de estoque. Então, todos esses pontos aí para o magistral. Hoje, a gente tem um desafio muito grande na logística, porque a gente trabalha com produtos que têm particularidades logísticas, que é diferente, por mais que o IFA também seja super crítico no transporte, o inflamável, ele tem... É mais difícil, né? Porque são menos empresas prestadoras de serviço, a gente tem um raio de atuação ainda limitado para a área magistral, embora para a industrial a gente já tenha logística rodando no Brasil inteiro, mas é um desejo meu, tá? De desenvolver isso porta a porta, porque eu acho que é o desejado, né? E a gente controlar o processo de ponta a ponta, como rastreabilidade, como entrega assertiva, mas ainda é um desafio no Brasil, né? Pela extensão territorial, pela disponibilidade de mão de obra, recurso para os ativos, que seriam os veículos e tudo mais. Então, hoje é esse viés mais dentro do magistral. A gente tem uma equipe hoje comercial, né, que eu posso, e de marketing, composta por farmacêuticos treinados por algum tempo dentro da empresa para entender o cerne, para entender a cultura e repassá-la. Então, acho que nos eventos, né, você também lida muito com a nossa equipe, pode perceber isso, né, essa transmissão de valores, essa transmissão de visão. Equipe incrível, gente. Uau. E eu acho que sem equipe a gente não chega em lugar nenhum, total, né? Eu tenho muito que agradecer toda a equipe da Infal, eles são incríveis, são pessoas humanas, são pessoas muito aderentes aí à nossa cultura. E do industrial é isso também, né? A gente personalizar, customizar uma demanda para a indústria e levar soluções em produtos, insumos e serviço que ela tem dificuldade. Então, a gente trabalha muito isso na logística, trabalha muito isso em termos de embalagem, em termos de apresentação de produtos e especificações, né? E também na parte de controle de risco. Hoje a gente busca levar insumos que tenham riscos internos controlados para participar dos processos produtivos e dos programas de validação, por exemplo, de limpeza, de processo dentro das indústrias, de forma mais eficiente. Então, é uma estratégia que a gente consegue entrar como homologado, como primeira fonte ou segunda fonte, por exemplo, e que a gente está levando algo a mais do que já existe ali, né, em processo, em produto ou corroborando com áreas em validação, por exemplo. Então, é mais ou menos nisso. E claro que dentro da linha de produtos, a gente trabalha com recipientes. Nosso desejo é que a gente traga recipientes cada vez melhores e cada vez mais seguros, né, e técnicas, né, e que recipientes que tragam técnicas otimizadas para a produção farmacêutica, em sólidos, semissólidos ou líquidos, e buscando parceiros de peso, né, e que tenham muito a contribuir e que a gente seja esse hub de distribuição das boas informações de mercado, como a gente tenta fazer sempre atrelado aos produtos. Uau, gente! Vocês já tinham noção do que era a Infal, com certeza que eu estou sempre falando aqui. Mas com esse podcast, né, eu tenho ainda mais orgulho de ter vocês como parceiros, né? Nossa, empresa sensacional. Manda Obrigada. Um grande abraço para o senhor João. Eu mando, obrigada. Né? Incrível. E para fechar, nosso tempo tá extrapolado já, Lilian. Para fechar, se você como farmacêutica, se você fosse desenvolver a fórmula do sucesso, quais insumos você não deixaria de colocar nessa formulação? São muitos, né, Alana? Eu acho que a fórmula do sucesso, acho que primeiro, a busca constante pela melhoria e pela inovação. Eu acho que hoje não dá para a gente falar e a sustentabilidade, tá? Nossa, hoje em dia eu acho que não dá para a gente falar de... É uma marca muito forte de vocês, a sustentabilidade. Eu acho que depois a gente tem que fazer um podcast só sobre isso, Vamos falar, sim, verdade. Sobre as parcerias, a gente está sempre muito dentro do sustentável, né? Total. Isso é uma estratégia também, eu não falei, mas depois a gente segue num outro episódio sobre sustentabilidade em insumos, hein? Acho que é um tema super legal. Sim, legal. A gente pode falar disso, né? Vamos fazer. Mas enfim, fórmula do sucesso, Alana, resiliência, né? Preparo, né? Então a gente tem que se preparar.
Bons relacionamentos, né? É necessário demais focar em bons relacionamentos produtivos. Usar as redes sociais de forma empresarial produtiva, não deixar que isso consuma o tempo excessivo aí na vida do empresário. E é uma ferramenta muito poderosa. Foco no negócio e paixão pelo que se faz, né? Porque eu acho que lá atrás a gente comentou, né? Eu quero só ganhar dinheiro, eu quero... Não dá pra fingir que você é apaixonado pelo que você faz. Não dá. Isso, infelizmente, assim, não cola, né? Talvez, assim, nas redes sociais a gente seja captado por alguns... No presencial a gente tem muito esse feeling, mas... não dá pra gente não ser apaixonado e é um projeto de vida, tá? Eu acho que quem quer ter um negócio na área da saúde é um projeto de vida, Alana, né? A gente tá atrelado a risco, a gente tá atrelado a cuidado com pessoas, a gestão de pessoas, a parte tributária, a parte empresarial. Esse preparo é essencial. Uau, gente, olha isso, que podcast incrível, gostou? Deixa aqui teu like, se inscreve, é muito importante que você se inscreva, a tua audiência é muito importante pra gente, inclusive quero agradecer também a tua audiência por você ter assistido aqui, né, o nosso podcast até o final, compartilha para o máximo número de pessoas, e Lilian, gratidão, né, estamos aqui no meio do evento, a Infal, gente, está expondo na FCE, a gente vai sair daqui, vai correr para lá, Lilian, tá como expositora, a Infal tá como expositor, né, na FCE, e vou levar muitas novidades, inclusive, para vocês. Lilian, quer fechar, falar mais algo? Eu tenho que agradecer, né, primeiro pela audiência, óbvio, acho que aos clientes, né, que nos assistem, as indicações, né, pelos conteúdos que o seu canal gera, só agradecimento, né, e que a gente esteja sempre aberto, né, a ouvir oportunidades de melhoria, a ouvir novas ideias, vinda aí do nosso mercado tão querido, que é o mercado magistral. E parabenizar, né, pelo sucesso, porque eu acho que é um mercado que só cresce de inovação, estamos vendo muita gente brilhando, cada vez um número maior de farmácia, então é só mesmo agradecimento. O agradecimento é meu, obrigada por sua disponibilidade nessa correria, né, que estamos. Sim. Obrigada a você também, e eu te espero no nosso próximo ABcast. Até lá, tchau, tchau!